Então, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa Insulinoterapia Descomplicada. Uma jornada também educacional para você que é profissional de saúde, que quer ser um profissional diferenciado no mercado de trabalho, trabalhando com a educação em diabetes. Então, hoje nós escolhemos o tema Quem insuliniza educa. E o que vem a ser quem insuliniza educa? Nós, profissionais de saúde, nós temos uma missão, digamos assim, né? Uma responsabilidade como membro das equipes interdisciplinares de atendimento à saúde, que é uma missão de educar. Educar em saúde. Educar em saúde significa não só treinar as habilidades no dia a dia para que os pacientes possam conseguir se tratar com qualidade, mas principalmente que eles consigam se transformar pelo aprendizado, pela educação em diabetes. Então, quando eu venho aqui falar para os colegas profissionais de saúde que quem insuliniza educa, é porque a insulinoterapia está junto à educação. Então, pensem comigo se seria possível, né? Pensem comigo se seria possível que a gente insulinizasse um paciente sem juntamente trazer o processo educacional. A insulinoterapia é uma terapia complexa, né? É simples, mas não é fácil. Não seria verdade dizer que é fácil, mas é simples quando nós, profissionais de saúde, somos treinados para a insulinoterapia. Então, a insulinoterapia ela é uma oportunidade dentro da área do diabetes, uma oportunidade, digamos assim, única de trabalharmos em equipe de uma forma muito inclusiva, de uma forma transformadora e juntos. E muitas vezes, os colegas da saúde, né? Então, se a gente citar assim, quais são as especialidades aí, né, que estão mais envolvidas no tratamento do diabetes, né? O prescritor, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, os psicólogos, o profissional da educação física, as especialidades que estão interligadas ali muito diretamente, muitas vezes não dentro da equipe, mas com suporte, né, que é essencial, mas que também são prescritores, né, os médicos de família e comunidade, né, os famosos médicos de família, os pediatras, os cardiologistas, os oftalmologistas, eles estão aí como um apoio, né, diário, já que os nossos pacientes têm vários colegas médicos nas consultas aí, né, no dia a dia, mas a gente também tem as equipes de neuropatia e pé diabético, com podólogos, com fisioterapeutas, com angiologistas. Então, no dia a dia, nós, profissionais de saúde, temos várias oportunidades de educar os nossos pacientes. E por que isto é uma oportunidade única para os colegas enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física, médicos e por aí vai? Porque a gente está muito pertinho. E o que eu vejo na prática é que mal, na maioria dos serviços, o médico está alinhado com a insulinoterapia. E isso não é bom, porque os nossos pacientes, eles não têm acesso de uma forma universal ao especialista endocrinologista.
E com isso, a perda de tempo no tratamento, ela é muito prejudicial para os nossos pacientes. E isso é vero, né? É verdade. Os pacientes, às vezes, demoram meses para conseguir uma consulta, às vezes até anos, dependendo de onde ele está. E nesse meio tempo, ele roda por vários profissionais de saúde, e isto é uma oportunidade, não só para o paciente, mas uma oportunidade profissional única para a educação em diabetes e para a transformação. Pensa comigo, gente. Se o nosso paciente, lá no posto de saúde, lá no plano de saúde, ele passasse pelo farmacêutico na hora de pegar seu remédio, pelo enfermeiro, pelo agente de comunidade, pelo nutricionista, e esses profissionais estivessem preparados para o diabetes, como que esses pacientes não estariam quando ele conseguisse chegar no especialista? E será que ele precisaria chegar no endocrinologista? 90% dos nossos pacientes com diabetes têm diabetes tipo 2 e eles estão na rede, né? No SUS ou nos planos de saúde. É uma minoria que tem acesso a um centro de diabetes privado com toda a equipe. Então, se lá no comecinho da história do paciente, ele passasse no consultório da Nutri, do enfermeiro, do farmacêutico e começasse o seu processo educacional, certamente nós teríamos uma história muito diferente do diabetes. Uma história mais leve, uma história sem tantas complicações do diabetes. Então, quando a gente fala que quem insuliniza educa, a gente está dizendo exatamente isso. Outra questão que é fundamental hoje em dia. O paciente, ele roda, e nem todos os profissionais de saúde têm a clareza da indicação da insulinoterapia. Tem a clareza de que paciente é para que linhagem de tratamento. Com isso aí, o que acontece? O paciente muitas vezes passa no nutricionista com hemoglobina glicada de 10, 11, 12, e na maioria das vezes é feita uma abordagem única e exclusivamente nutricional. E é um paciente com diabetes. E aquela é uma oportunidade, a gente vai falar sobre isso aqui mais para frente, aquela é uma oportunidade simples e única de que aquele profissional da nutrição tenha clareza sobre as indicações da insulinoterapia e já converse com o seu paciente. Isso desmistifica a insulinoterapia. E às vezes o que acontece? Acontece justo o contrário. O paciente passa por um profissional que não é o endocrinologista, às vezes não é o médico, né? O prescritor. E ao invés do profissional ter a clareza de que aquela pessoa, naquele momento, precisaria ser insulinizada, ela ameaça o paciente com a insulina. Esse profissional ameaça o paciente. Se você não fizer dieta, você vai acabar sendo insulinizado. Quando, na maioria das vezes, ele já deveria estar insulinizado, independente daquele trabalho que você está fazendo naquela hora. Então, saber diabetes, mas saber também as indicações da insulinoterapia, entender qual é o seu papel como profissional de saúde dentro da insulinoterapia, faz toda uma diferença que talvez vocês, colegas da saúde, nem tenham noção, não tenham nem noção da importância que vocês conseguiriam exercer neste dia a dia se a cada paciente com diabetes que entrasse no seu consultório
ou que você fizesse um grupo, ou que você atendesse de qualquer forma, que fosse fazer a disponibilidade, né, aí da medicação, oferecer o medicamento para o paciente, entregar um glicosímetro, fazer um treinamento, a clareza de como vocês estariam transformando a história do diabetes agindo dessa forma. Então, quando você recebe um paciente lá na rede, que você entrega um glicosímetro, será que você tem noção de que o esquema de insulina daquele paciente, o exame que aquele paciente às vezes está mostrando, aquele diário de glicemia, que às vezes a gente vê acontecendo muito agora, né? O profissional da rede pedindo para os pacientes levarem exames de sangue, monitorização glicêmica, diário, para poder ter acesso às fitas de glicemia. Mas aí eu pergunto, será que aquela pessoa que está pedindo aquilo de uma forma automática sabe interpretar? Eu posso apostar com vocês que a maioria não sabe nem o que está fazendo. Não sabe orientar o paciente na melhor forma de monitorar a glicose. Não sabe interpretar aquilo que está vendo naquele diário de glicemia. Mas pede e o seu papel como educador, ao ver aquilo ali, às vezes ele é nulo. Pede por pedir. Pede para provar que o paciente está fazendo. E a maioria dos pacientes que estão fazendo a monitorização glicêmica não estão tomando nenhuma atitude com o resultado. Então, gente, hoje nós vivemos eu falo que é uma terra devastada na insulinoterapia. Os profissionais de saúde, a maioria, não tem noção nem de que a insulinoterapia é um trabalho de equipe. A maioria dos profissionais de saúde ainda acreditam que a insulinoterapia é papel do médico. Prescrever a insulina é uma prerrogativa médica, isso é verdade. Só quem pode prescrever insulina é o médico. Mas a insulinoterapia é outra coisa. A insulinoterapia, ela envolve a grande chance educacional, a grande chance de mudança nessa história. A maioria dos nossos pacientes com diabetes tem acesso a um número restrito de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. Os pacientes com diabetes tipo 1, eles precisam da insulina desde o diagnóstico. Então, tá tudo bem, né, gente? Paciente com diabetes tipo 1, doença autoimune, não tem mais produção de insulina, precisa ser insulinizado intensivamente, que significa múltiplas aplicações de insulina por dia. Tá tudo bem, problema resolvido. 3, 4, 5, 6, quiçá mais aplicações de insulina por dia. Tem algum problema? Tem alguma dúvida? Nenhuma. Parece fácil, né? Mas a maioria dos profissionais de saúde recebem no consultório ou na rede um paciente que se declara com diabetes tipo 1, olha a receita do paciente, vê 2 aplicações de insulina NPH por dia e pronto, acabou a história. Finalizou. Não faz nada. O que é um erro gravíssimo. Se você está ali na frente de um paciente com diabetes e você é um profissional de saúde e você está atendendo aquela pessoa, você tem obrigação de saber que aquela receita está errada. Você tem obrigação de saber que a saúde daquele paciente está comprometida. Porque o tratamento com 2 doses de insulina NPH
para uma pessoa que tem diabetes tipo 1 está errado, a não ser na fase muito inicial do diabetes tipo 1, onde esse paciente pode ter reserva de insulina e, com isto, não precisaria de múltiplas aplicações de insulina. Então, gente, vejam a responsabilidade que vocês, profissionais de saúde, têm na história do diabetes. Se você recebe, então vamos repetir, se você recebe aquele paciente que fala, tenho diabetes tipo 1, vim, sei lá, pegar meu glicosímetro. Aí você pede a receita do paciente. Aí você vê lá, insulina NPH, tantas unidades de manhã, tantas unidades à noite. E você não vê mais nada, e você não faz nada na hora que você enxerga aquilo, de duas ou uma. Ou você não sabe nada para poder atender um paciente com diabetes, ou você lavou suas mãos. E aí, a saúde daquele paciente vai ser comprometida e você também tem responsabilidade, porque você está ali atendendo ele. Já pararam para pensar sobre isso? O tamanho desta responsabilidade? Porque aquele paciente precisava ser orientado naquela hora de que aquele tratamento precisa ser ajustado. Múltiplas aplicações de insulina é a recomendação. O que adianta ficar oferecendo fita, pedindo mais fita para paciente com diabetes tipo 1, se ele não está em insulinoterapia intensiva? Não faz sentido, gente. A atuação de todos que estão atendendo o paciente precisa ser mais efetiva. Se você recebe aquela pessoa ali e vê que aquele tratamento não está adequado e você educa aquele paciente, você conversa com o médico da equipe, com o enfermeiro da equipe, com o farmacêutico, você participa ativamente do tratamento e também do desfecho de saúde daquele paciente. E o mercado de trabalho, embora a gente escute muitas pessoas falando assim, mas tem muito médico, muito nutricionista, muito enfermeiro, muito farmacêutico, muito profissional da educação física, né? E muitos outros profissionais envolvidos no atendimento do diabetes. Mas, quando a gente procura profissionais qualificados para atender as pessoas com diabetes, eu vou dizer para vocês, não é fácil, não. Não é fácil encontrar, não. É muito difícil a gente que está no meio diabetes ter confiança no trabalho profissional da maioria das pessoas que nos procuram. Porque a formação universitária é fraca, quando a gente não fala nula, né? Para diabetes. O desenvolver, eu coordenei, né, o mestrado em Educação em Diabetes da Santa Casa por muito tempo. E a gente só recebia profissional de saúde. E era incrível quantos professores universitários, quantos coordenadores de unidade de saúde, quantos coordenadores de setores hospitalares não sabiam executar de forma correta a monitorização e a aplicação de insulina. Parece ridículo, né? Que um enfermeiro e um farmacêutico e um médico não saibam essa técnica se você está trabalhando com diabetes, mas vocês podem acreditar. É a verdade. Porque a formação universitária é muito deficitária. Então, quando a gente fala assim com tanto amor do educar, do trabalhar em equipe, né, da gente ter essa missão aí de trazer para o mundo do diabetes uma visão diferente, a gente também está falando que você, profissional de saúde, que às vezes está no início da sua carreira ou está aí querendo novos rumos para a sua vida profissional, ou se você está na faculdade ainda, né? E como todo bom
aluno de faculdade se perguntando o que eu farei depois de formado, saiba que a insulinoterapia, trabalhar com diabetes, ser um educador em diabetes é um nicho profissional que, além de muito prazeroso, né, porque você é uma área dentro da endocrinologia que todos os profissionais envolvidos conseguem ter muito prazer na sua atuação, porque você vê que pequenas coisas que você começa a fazer no dia a dia causam de imediato um grande impacto na vida do paciente e da família. E nós, profissionais de saúde, a gente tá aí para isso, né? A gente não é só o juramento, né? É a motivação, é o porquê nós fizemos a nossa faculdade. A gente trabalha com pessoas, né? Não é com um computador só. A gente trabalha com pessoas, né? A gente tem responsabilidades grandes sobre aquilo que a gente está fazendo, como todas as outras coisas na vida, aliás, né? Mas aquilo que você faz e aquilo que você, profissional de saúde, deixa de fazer, porque você não sabe, gente, aquilo pode levar os pacientes com diabetes a complicações graves, a incapacidade. Então, quando você recebe um paciente com diabetes tipo 2, a maioria, né? Acredito que todo mundo aqui nessa página que tem interesse em diabetes e que tem interesse em insulina, em contagem de carboidratos, que trabalha com diabetes, recebe algum paciente com diabetes. Ou tem algum parente com diabetes, ou tem um vizinho. Por quê? Porque está disseminado, né? Um percentual da população muito grande com diabetes. Então, quando você recebe essa pessoa com diabetes tipo 2 e essa pessoa te fala, minhas glicemias estão 300, 400, minha hemoglobina glicada está 9, 10, 11, e entra por aqui e sai por aqui, fique você sabendo que você também é responsável pelo futuro dessa pessoa. Você, profissional de saúde, que não age como educador quando você recebe um paciente com diabetes, você também é responsável por uma complicação que possa vir a acontecer com esse paciente. Se você deixou passar um paciente com hemoglobina glicada de 10, 11, 12 na sua frente, e ao invés de dizer para esse paciente que ele precisa ser insulinizado, você simplesmente dizer para ele que se ele não fizer a dieta, não fizer exercício físico, ele vai acabar perdendo uma perna, que é o que a gente escuta de bobagem com muita frequência. E outra, gente, quando você pega uma receita, né, se você está ali ativamente dentro da equipe de saúde que trata, que recebe as pessoas com diabetes, quando você pega uma receita na mão, o mínimo que você tem que saber é entender, interpretar aquilo que está na receita. Como que você é um enfermeiro que recebe um paciente ou no programa de educação ou para uma consulta de enfermagem e você olha uma receita do paciente com diabetes, vamos dizer o mais simples, né? Porque embora as pessoas achem que é o mais difícil, a receita de insulina para a equipe de saúde é a parte mais simples. Por que eu digo que é a parte mais simples? Porque a maioria das insulinas estão na unidade, vocês têm contato direto com elas. Muitas insulinas, né, a NPH e a regular, estão na rede do SUS. Então, vocês veem isso toda hora. Às vezes, os comprimidos, as novas classes de medicamento, toda hora lançam uma, tem um nome diferente. Talvez isso seja um pouco mais difícil para vocês. Eu concordo. Mas a insulinoterapia, não. Porque as insulinas mais utilizadas passam
pelo posto de saúde. Então, não tem como vocês não saberem. E aí, como que você atende um paciente na hora da consulta de nutrição? Pergunta para ele o que ele usa e você não sabe o que aquilo significa. Aquilo ali é outra língua? Não, não é outra língua. É a insulina que tem na unidade de saúde, na farmácia popular. Aí você fica repetindo igual um gravador estragado. Ah, você usa NPH tanto de manhã e tanto de noite. Mas o que aquilo significa para você? Profissional de saúde. Será que o paciente está errado quando ele chega no especialista e fala assim, profissional de saúde do posto de saúde não sabe nada de insulina? Eu fui no nutricionista que não entende nada de diabetes. Ela nem conhecia o nome das insulinas que eu uso. Será que você pode atender um paciente com diabetes assim? Vamos refletir? Quem insuliniza, educa. Quem trabalha com pacientes com diabetes e recebe um paciente no consultório, precisa entender pelo menos o mínimo. E o que é o mínimo? As insulinas, o perfil de ação das insulinas, como que essas insulinas são usadas, porque isso tem impacto direto naquilo que você está fazendo na sua especialidade. Então, se você é uma nutricionista, atende um paciente com diabetes ou vai trabalhar com contagem de carboidratos, como que você não entende daquela insulina? Como que você vai interpretar uma glicemia 2 horas pós-prandial? Como que você vai conseguir alinhar com o paciente aquilo que ele está fazendo para que ele possa trabalhar melhor a contagem de carboidratos? Gente, a responsabilidade do profissional de saúde na área de diabetes, ela é muito, 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 muito grande. E aí, hoje, nós vamos falar uma lição, né? Para vocês pensarem e refletirem um pouco com todos os seus pacientes com diabetes. A partir de hoje, né? Não é a partir de amanhã, não. A partir de hoje, que é as indicações, né? Da insulinoterapia ou dos medicamentos orais para os pacientes no dia a dia. Vamos lá, então. Pacientes com diabetes tipo 1. Doença autoimune em que, passada a fase inicial, se existir o período de lua de mel, esse paciente não tem reserva de insulina suficiente para manter glicemia normal. Então, todas as vezes que você receber um paciente com diabetes e você perguntar que tipo de diabetes você tem, e esta pessoa te disser, eu tenho diabetes tipo 1, você só precisa pegar a receita, olhar para a receita e ver se aquilo ali são múltiplas aplicações de insulina. Insulina lenta ou basal, dependendo da insulina, né? 1, 2, 3 ou 4 aplicações por dia, né? Dependendo de que insulina que é. As insulinas para bolos de alimentação, que são as rápidas, né? Regular, rápida, ultra rápida, pelo menos nas principais refeições, café, almoço e jantar, e o esquema de correção das glicemias. Então, se você pegar uma receita e você não vê a lenta, as rápidas, ultra rápidas e o esquema de correção, você já pode entender de cara que aquele paciente não está tratado adequadamente. E se você falar para ele só isto, ô pessoa, você, no tratamento do diabetes tipo 1, o correto são múltiplas aplicações de insulina entre a lenta e a rápida para imitar o funcionamento do pâncreas de quando você não tinha diabetes. Grava isso, procura seu médico, conversa com ele e entenda que você pode ficar melhor. Gente, se você já fizer só isso, vai gastar 30 segundos, você pode mudar para sempre a vida daquele seu paciente que você está vendo no dia a dia, tá? Isso
se refere ao diabetes autoimune, diabetes tipo 1 e os pacientes com LADA, diabetes autoimune latente do adulto. Para a maioria dos pacientes que vocês receberão no dia a dia profissional de vocês, que são os pacientes com diabetes tipo 2, aonde entra a insulinoterapia? A qualquer momento. Qual que é o nome disso? Insulinoterapia oportuna. A qualquer momento, desde o diagnóstico, o paciente com diabetes tipo 2 pode precisar da insulina. Então, tira da cabeça de vocês essa história de que o paciente com diabetes tipo 2 só vai usar insulina se ele não se cuidar, se ele fracassar, se ele não fizer as coisas que você acha que você está mandando ele fazer, né? Porque a gente, profissional de saúde, não está aqui para mandar ninguém fazer nada, né? A gente está aqui para orientar, para trazer ciência para a vida daquela pessoa, né? Então, vamos lá para a gente entender. As diretrizes, né? E aí a gente tem a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é muito alinhada com as diretrizes americana e as europeias de diabetes. O que a diretriz brasileira de diabetes recomenda? Quando você recebe um paciente com diabetes tipo 2, que não tem complicação cardiovascular, né? Coração, cérebro, vasos sanguíneos, ou no rim, que ainda não tem, né? Que não tem ou que ainda não tem. Se a hemoglobina glicada daquele paciente, ou seja, hemoglobina glicada, média da glicose dos últimos 90 a 120 dias, ela for menor do que 7,5%, é possível que aquele paciente possa ser tratado, né? A maioria dos nossos pacientes possam ser tratados com a metformina, tá? Que é aí o famoso glifage. Se esse paciente tem uma hemoglobina glicada entre 7,5 e 9, já deve ser iniciado 2 medicamentos orais de cara, tá? A gente pode passar a metformina e algum outro medicamento oral, já que a gente tem várias classes. Então, eu vou falar de uma forma mais simples, que é para você começar a entender aonde que entra a insulina imediatamente, né? Não cometer a bobagem de ameaçar paciente com o uso da insulina na sua prática diária. Se o paciente tem uma hemoglobina glicada acima de 9%, aí, né, o que é 9, acima de 9%? Pode ser 20%, né, gente? Você tem que ter aí uma noção, né, no seu aprendizado, no seu treinamento do dia a dia, para poder interpretar aquilo com clareza. A gente precisa entender que a maioria desses pacientes precisarão de uma terapia com 2 ou 3 classes de medicamentos orais ou, de uma vez, a insulinoterapia. E quando a gente está falando do paciente do SUS, a gente precisa entender que a insulinoterapia já é a terceira possibilidade, já que não existe aí para o paciente que não tem doença cardiovascular estabelecida, um número infinito de opções medicamentosas. Então, a insulinoterapia acaba, digamos assim, vindo mais rápido para o receituário da maioria da nossa população, pela falta mesmo de possibilidades de introduzir outros medicamentos. Agora, se o paciente tem uma hemoglobina glicada acima de 9, talvez seja até a maioria dos pacientes que vocês recebam com diabetes tipo 2, e ele está sintomático, ou seja, urinando muito, bebendo muita água, acordando à noite para urinar, perdendo peso, desidratado, ele deve ser insulinizado imediatamente. Não é ameaçado com insulina, não é com dieta
com restrição alimentar, não é aperta a sua dieta e começa a fazer exercício que vai melhorar. Ele precisa ser insulinizado imediatamente. Então, você, colega da saúde, recebeu um paciente assim, levanta as anteninhas e fala com o paciente: nós precisamos resolver o seu problema. Vamos agendar uma consulta com urgência. Você precisa ser insulinizado imediatamente. Ah, a insulina será para o resto da vida? Não sei. Hoje, você precisa ser insulinizado. Muitos usarão a insulina ad eterno. Outros, depois que saem do estado de glicotoxicidade, eles melhoram e eles não precisam da insulinoterapia o tempo inteiro, né? Então, a gente precisa ter muita clareza sobre a indicação da insulinoterapia. Isso que eu falei são para os pacientes com diabetes tipo 2 sem complicações renais. Os pacientes que têm diabetes tipo 2 e têm complicações cardiovasculares ou renais, a gente tem esquemas, né, de tratamento, incluindo outras classes de medicamentos orais e ou injetáveis que têm o efeito, além da glicose, de proteção cardiovascular e renal, né? Que já são cenas para os próximos capítulos. Mas o que eu queria deixar de mensagem hoje para você, colega da saúde, que recebe pacientes com diabetes, é que quem trabalha diretamente com as pessoas com diabetes e que a insulina transita ali na sua frente, seja na receita, seja na entrega, seja na conversa com o paciente, seja na interpretação, você precisa educar os pacientes. Quem insuliniza, educa. E a educação em diabetes e insulinoterapia pode ser uma grande oportunidade para você se diferenciar no mercado de trabalho, para você ser um membro ativo dentro da equipe de saúde que trata as pessoas com diabetes. Além de você conseguir, naquele seu trabalho, mesmo que ele seja pequeno, que seja 1, 2, 5 minutos, que você, sabendo diabetes, sabendo um pouco sobre a insulinoterapia, você pode agir de uma forma que você pode estar transformando a vida daquela pessoa, né? O futuro daquela pessoa, o futuro daquela criança, daquele adolescente, daquele idoso, daquele adulto, daquela família, que pode ser transformada com o seu papel de educador. Então, a minha mensagem hoje, eu queria deixar aqui para vocês, é que vocês pensem bem sobre o papel que vocês estão exercendo no dia a dia profissional, quando vocês lidam aí no dia a dia com os pacientes com diabetes, porque isto não só pode mudar a sua vida, mas com certeza mudará a vida de muita gente. E é assim que a gente vai ter chance de mudar a história do diabetes. Então, a gente fica por aqui, né? Esse foi o nosso programa aí, Insulinoterapia Descomplicada, que a gente espera que se estenda por muito tempo e que vocês contem, né, com a nossa equipe, né? Santa Casa BH, para quem entrou agora, né? Eu sou da Santa Casa de Belo Horizonte, a minha equipe, a nossa equipe de endocrinologistas e outros profissionais de saúde também. E é um prazer muito grande trazer para a comunidade, né, para os colegas, um trabalho que a gente já faz aí há quase 20 anos. Então, a gente fica por aqui e até a próxima.